Rapaziada, trouxe um resumo das instalações elétricas mais básicas. É sempre bom lembrar que a segurança vem em primeiro lugar, então devemos trabalhar com circuitos desenergizados e usar nosso principal EPI, que é a botina e ferramentas adequadas. Esse vídeo foi feito com base na NBR 5410, que para quem não conhece é a norma que regulamenta as instalações elétricas de baixa tensão. Teremos dois circuitos. Quando digo circuito, me refiro ao grupo de cabos específicos para determinada parte da instalação. Nos nossos exercícios teremos os circuitos de iluminação e das tomadas, que são distintos a partir do quadro de distribuição. A fase passa pelos disjuntores, que as protegem contra sobrecorrente e curto-circuito. E o neutro sai do barramento. O neutro, apesar de ser um condutor vivo, tem o valor de tensão zerado e é o referencial da fase. As cores dos cabos são definidas pela norma, o neutro sempre na cor azul e a fase qualquer cor, desde que não seja verde ou azul. Verde porque é a cor do fio terra. A seção dos cabos também é definida pela norma, que para iluminação deve ser de no mínimo 1,5 mm. O primeiro exercício será de uma lâmpada acionada por um interruptor simples. Esse interruptor tem apenas dois bornes. O neutro vai no borne que está em contato com a carcaça lateral do bocal da lâmpada. Essa é uma medida de segurança para não energizar a rosca da lâmpada. A fase vai em um dos bornes do interruptor e para fechar o circuito nós vamos ligar o interruptor ao bocal da lâmpada através de um cabo conhecido como retorno. O cabo retorno é uma extensão da fase, então eu mantenho ele da mesma cor da fase. Além disso, manter a mesma cor ajuda a evitar o desperdício de cabos. Liga o disjuntor e pode testar. De forma mais realista, na parede ficaria assim. Lembre-se sempre de deixar uma sobra de uns 20 cm de cabo para futuras intervenções. Duas lâmpadas acionadas por um interruptor simples. O neutro vai nos bornes dos bocais, a fase vai em um dos bornes do interruptor, e para fechar o circuito nós vamos ligar o interruptor às lâmpadas através do cabo retorno, que terá uma emenda de derivação. Como a emenda de derivação é a única que nós vamos usar nos nossos exercícios, então é válido colocar a forma de execução dela aí na tela. Sejam generosos no tamanho da parte desencapada do cabo que vai enrolar no outro e finalize o aperto com o alicate. Essa é a informação mais importante, a emenda não pode ficar folgada. Se possível, eu uso até 2 alicates para fazer isso. A execução é bem simples. Pronto, é só testar. Duas lâmpadas acionadas por dois interruptores simples no mesmo ponto. O neutro vai nos bornes dos bocais, e nesse caso a fase é que vai ter uma emenda de derivação. Teremos dois retornos, um para cada lâmpada. O interruptor de baixo acende a primeira lâmpada e o de cima a segunda. Finaliza colocando o acabamento. Dois interruptores para acionamento de uma lâmpada. Esses interruptores têm 3 bornes e são conhecidos como three-way. A fase vai no borne central de um dos interruptores e na sequência nós vamos ligar 3 cabos de retorno. 2 nas extremidades de cada interruptor, interligando os 2 interruptores, e um que sairá do borne central do segundo interruptor até o bocal da lâmpada. Vou acender com o primeiro e apagar com o segundo para teste. Se precisar colocar mais uma lâmpada, é só derivar o último retorno e o neutro. Se for necessário colocar 3 interruptores para acionamento de uma lâmpada, então teremos que colocar mais um interruptor entre os three-ways. Ele é conhecido como four-way. A fase vai no borne central do primeiro three-way e na sequência nós vamos ligar 5 cabos de retorno, 2 que saem das extremidades do primeiro three-way até um dos bornes de cada lado do interruptor four-way. E vão sair 2 retornos, um de cada lado do four-way até os bornes das extremidades do segundo three-way, interligando os 3 interruptores. E o último retorno sairá do borne central do último three-way até o bocal da lâmpada. Essa é a forma mais usual de fazer essa instalação quando o four-way está na vertical, mas pode variar de fabricante para fabricante, então é bom dar uma olhada no manual do four-way. Veja também a real necessidade de instalar esses interruptores, pois eles são consideravelmente mais caros e demandam muito cabo. Tomada simples. Como já informado, as tomadas serão atendidas pelo outro circuito, com cabos de no mínimo 2,5 mm definido pela norma. E nesse caso tem a presença do cabo de proteção na cor verde, conhecido como terra. O borne do meio vai o cabo de proteção e os bornes das extremidades vão à fase e um neutro. Mantenha o padrão de posições dos cabos para todas as tomadas da instalação. Para 2 tomadas no mesmo ponto, basta fazer emendas de derivação nos cabos, podendo ser colocados por baixo ou por cima, fica a critério de quem está instalando. Finaliza colocando o acabamento. Tomada com interruptor no mesmo ponto.
Devemos ligá-las separadamente por circuitos distintos, como orientado pela norma no item 4.2.5.5, ou como exceção a essa regra no mesmo circuito, como diz no item 9.5.3.3. Mas para ligar no mesmo circuito devemos atender às seguintes condições. A corrente da iluminação mais tomada não pode ser superior a 16 amperes. Nem os pontos de iluminação, nem os pontos de tomada devem ser atendidos em sua totalidade por um único circuito. Esse tipo de ligação não pode ser feita na cozinha, área de serviços, lavanderias e locais semelhantes. Essa observação está aí na letra C, que menciona a exclusão do item 9.5.3.2 que referencia esses cômodos. Como a norma exige que os cabos das tomadas devam ser de no mínimo 2,5 mm, então não podemos de forma nenhuma colocar a tomada nos cabos da iluminação que só tem 1,5 mm, até porque neles não há a presença do cabo de proteção. Mas o contrário é permitido e a instalação é bem simples. Basta ligar a tomada normalmente e derivar a fase para o interruptor e o neutro para a lâmpada. Finaliza colocando o acabamento. Se for tomada com 2 interruptores, basta derivar a fase para os 2 interruptores e o neutro para as 2 lâmpadas. E por último, a tomada de 220 volts. Para ligar esse tipo de tomada é necessário que a alimentação da residência seja no mínimo bifásica. Para ligar uma tomada em 127 volts, você já sabe, fase neutro nas extremidades e o terra no meio. Já a de 220 volts serão ligadas 2 fases, a fase 1 de um lado e a 2 do outro, e no meio o fio terra. A explicação para isso, de forma bem resumida, é que as fases têm uma diferença angular de 120 graus, o que gera uma diferença de potencial entre as fases, raiz de 3 vezes maior do que a diferença de potencial entre a fase e o neutro. Finalizamos nossas instalações, é um vídeo mais básico, voltado para quem está aprendendo. Mas se você tiver um pouco mais de experiência e quer se aprofundar um pouco mais, tem um vídeo de instalação monofásica completa desde o medidor. Vou deixar na tela final desse vídeo. Valeu pessoal, bom trabalho!